Olá, eu sou o Vinícius, aluno do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Uberlândia, sou no 7º período, e agora vou falar sobre astrobiologia brasileira e perspectivas para o futuro de forma geral da astrobiologia. Espero que vocês gostem e aprendam bastante comigo. Bom, antes de a gente iniciar sobre conversar sobre a astrobiologia brasileira, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa ver qual que é o primeiro capítulo de tudo isso, o início da história. E esse início data nos anos 50. A partir desse início, a gente vai ver nos anos 80 algumas coisas começando a acontecer, mas ainda nada muito oficial. Nos anos 2000, a gente vai ver uma grande explosão na área da astrobiologia e depois, perdão, vamos verificar como que está a situação atual da astrobiologia. Os primeiros contatos dentro da área da astrobiologia se deram em 1958 pelo professor Flávio Pereira, que lançou a sua obra intitulada Introdução à Astrobiologia. Nessa obra, ele trazia conceitos, revisões de tudo que havia sido descoberto na área até o momento. E também conceitos de ufologia, que é a área da qual ele seguiu posteriormente. É uma área bastante diferente da astrobiologia moderna e segue mais os estudos de interações extraterrestres, possivelmente, com o nosso ambiente terrestre. Um conceito bastante interessante que ele traz no livro dele e que tinha o nome anteriormente de ecoesfera e ganhou o nome de zona de habitabilidade estelar, atualmente nos livros modernos e nos artigos sobre astrobiologia. Então aqui, querendo ou não, com outros nomes, às vezes com uma outra roupagem, ele trazia conceitos que seriam utilizados futuramente por outros alunos e professores na área. Na década de 80 e 90, na Universidade Federal do Pernambuco, houve pesquisas em química probiótica e, posteriormente, também nós tivemos pesquisas do ponto de vista histórico dentro desse período, seguindo uma mesma linha do professor Flávio Pereira. Só que apenas nos anos 2000 é que a gente vai ter a institucionalização da astrobiologia brasileira. E é seguido o primeiro workshop sobre astrobiologia no Brasil, organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que contou com a presença de pesquisadores, jovens pesquisadores, e também outros que já estavam atuando na área, professores, especialistas na área. Então, nos anos 2000, a gente vai ter os primeiros doutorados, as primeiras teses oficiais. A gente vai ter o Laboratório de Astrobiologia, que atualmente tem sede no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, e a gente também vai ter o Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia, que é uma repartição à parte do Laboratório de Astrobiologia, o NAP Astrobio. O Astrolab, ele tem como linhas principais, é claro que eles trabalham com muitas outras áreas, a microbiologia ambiental, a simulação experimental e a modelagem em sílico. Nos anos 2000 ainda, a gente pode observar aqui nessa figura 7, que a gente tem um número de pesquisadores razoável para uma área que estava começando. Vocês vão observar que tem vários outros nomes, exobiologia, bioastronomia, cosmobiologia, mas todos esses nomes se remetem à astrobiologia. Naquela época, a gente ainda não tinha uma consolidação da astrobiologia como um nome geral. É claro que ainda a gente pode ver, principalmente o termo exobiologia, não está incorreto, mas é preferível que você utilize o termo astrobiologia. E aqui, ao lado, à nossa direita, não sei se para vocês está à direita, talvez esteja espelhado, mas a gente vai ter aqui astronomia, biologia, astrobiologia, como apresentação de posters e apresentações orais, que foram realizadas no primeiro workshop, aquele que eu falei agora há pouco.
E vocês podem observar que o ensino de ciências, ou seja, a parte de ensino voltada na astrobiologia, não teve tantos trabalhos. Isso se deve principalmente porque a área de ensino ainda estava surgindo. E a gente vai falar um pouquinho dela depois, como que está essa relação da área de ensino nas universidades federais. Na atualidade, a gente pode observar um grande crescimento no número dos pesquisadores. Olhando para 2012, comparando com 2006, onde a gente teve o primeiro workshop, a gente pode ver um grande aumento, uma grande explosão no número de pesquisadores. Então, em 2006, a gente tem 40, de forma geral, pesquisadores na área da astrobiologia, e aqui, novamente, vocês podem ver vários termos que remetem nomes diferentes, mas que remetem à astrobiologia de forma geral. Em 2012, a gente tem 160 pesquisadores levantados na plataforma Lattes. Então, isso é muito importante, isso é muito positivo para o crescimento dessa ciência, uma ciência emergente. E é claro que nem tudo são flores, né? Apesar do investimento de agências de fomento, FAPESP, CAPES, o Ministério de Ciência e Tecnologia, atualmente a gente enfrenta problemas, e esses problemas eles vêm acontecendo há alguns anos e vêm se agravando na área da pesquisa de forma geral e que tem contribuído de forma negativa para o desenvolvimento dessa área. E isso atrapalha e muito as possibilidades em que o nosso país tem em trabalhar com essa área, já que a gente tem uma biodiversidade indígena muito rica e única, e também aspectos de formação planetária exclusivos do nosso continente, em especial do nosso país. Então, tudo isso contribui de forma negativa para o crescimento da área. E é preciso uma mudança. É preciso que isso aconteça porque existe um grande potencial nessas áreas e que não pode ser perdido. Na atualidade, nós temos as ciências exatas como principal na contribuição, crescimento da astrobiologia. A gente tem as ciências biológicas, principalmente o curso de biologia, e as ciências humanas. Sim, as ciências humanas também podem trabalhar dentro da astrobiologia, não só na questão de revisões bibliográficas ou contribuições em questões filosóficas, mas também no sentido de trabalhos, por exemplo, em mapeamento geográfico, trabalhos voltados justamente para a geofísica, por exemplo, que pode ter uma contribuição bastante interessante. Os alunos e especialistas, professores na área de história também podem ter uma contribuição bastante rica nessas áreas. Então, a gente observa que é uma área bastante interdisciplinar. E a astronomia, por fim. Então, dentro dos trabalhos que já foram realizados, a gente tem esses três, principalmente. E, como vocês podem observar, esses trabalhos estão correlacionados com esses dois lugares. É claro que existem outros lugares e outras estruturas em que é desenvolvido pesquisa em astrobiologia, mas gostaria de chamar a atenção desses dois, o Programa da Antártica, o PROANTAR, que tem um trabalho de estudo de microbiologia, estudo de extremófilos, que é bastante interessante porque é um ambiente que oferece essas condições extremas e que não só oferece as condições, que seria muito interessante para estudos de simulação, mas também oferece bastante material de trabalho. E o The Brazilian Cyclotron Light Source, que é uma estrutura altamente complexa, tecnológica, e que é possível fazer pesquisas dentro da área de astrobiologia, sim. Dentro das linhas de pesquisa na atualidade, a gente tem ecologia teórica, caracterização de meteoritos carbonosos, e aqui a gente pode recapitular, né, meteoritos carbonosos e não carbonosos. A gente estuda principalmente os meteoritos carbonosos, porque eles eles vêm de outras regiões fora do nosso sistema solar e que podem aí contribuir nesses estudos de investigação da presença de carbono em outros locais do nosso universo.
A modelagem da atmosfera de Titã, sistemática biológica de extremófilos, com caracterização, filogenia, emergência e crialidade da vida e simulações atmosféricas. Falando em futuro. Na infraestrutura, a gente tem esses 3 telescópios, é claro que a gente tem outros, o James Webb Space Telescope, Extreme Long Telescope, Habitable Exoplanet Imaging Mission, que são esses 3 na sequência, e que, qual que é o objetivo da construção? Claro que todos esses modelos que eu acabei de passar são modelos computacionais, artísticos, mas qual que é o grande objetivo do trabalho desses telescópios? É justamente aumentar a nossa capacidade de resolução, de visualização, para que a gente consiga mapear áreas e conseguir gerar uma maior quantidade de dados em relação a essas áreas selecionadas, essas áreas que foram investigadas. Então, isso vai ter um pouco de relação com o que eu vou falar posteriormente, mas ao final desse seminário, mas é muito importante se atentar a essas tecnologias que ainda virão. Alguns desses projetos já estão em construção e quase fase de finalização. Então, vamos ficar atentos ao que de novas informações a gente vai conseguir obter com essas tecnologias novas. A astroquímica, principalmente a questão das bioassinaturas, a gente tem um grande problema, já que os processos de formação da Terra são tão únicos que a gente tem bioassinaturas muito exclusivas do nosso planeta. Então, o que está sendo evidenciado, né, seja em amostras biológicas, abiológicas ou amostras extintas, é que existe um foco no produto dessas reações, já que reações entre elementos ou substâncias diferentes podem produzir produtos que sejam aceitáveis, que sejam bioassinaturas interessantes baseadas em carbono ou mesmo baseadas em produtos bastante únicos e que sim seriam sustentáveis para a vida. Então, aqui um grande infográfico que tem só por objetivo mostrar a grandiosidade de elementos que já foram encontrados e catalogados no nosso sistema solar e fora também do nosso sistema solar. A biologia espacial, a gente tem diversas técnicas que são trabalhadas, microscópio de fluorescência de alta resolução, criogenização atmosférica, espectrofotometria, entre outras técnicas que já são conhecidas e utilizadas aqui no nosso planeta. Mas o grande objetivo é a miniaturização, justamente para diminuição de custos, aumentar a compartimentalização, para que a gente consiga levar a distâncias cada vez maiores e de forma cada vez mais prática e mais automatizada essas tecnologias. Então, dentro das missões espaciais, a gente tem como objetivos, na atualidade, sondas robóticas, ágeis e robustas, que, para que seja criada, é necessário o quê? O que eu abordei lá no começo em relação aos telescópios. A gente precisa de telescópios que deem essas informações para que essas sondas sejam construídas de acordo com o relevo, com as condições de exploração da missão. Capacidade de comunicação com orbitadores e redes, para que essas informações sejam processadas o mais rápido possível e de forma o mais completa possível, ser operacionalmente semi-autônomas e ter fontes de energia de alto desempenho, sempre focando aí na automatização para diminuição dos riscos, caso seja uma missão tripulada, e caso não seja uma missão não tripulada, que seja aí o mais eficiente possível essas sondas. Serem esterilizáveis para evitar contaminação direta, muito importante, né, dentro daí do processo de miniaturização e automatização, para que a manipulação desse material chegue o mais estéril possível aqui no planeta Terra para estudos ou em outra base, em algum outro lugar. E bioquímio marcadores específicos, que entram em tudo que eu falei.
né, a necessidade de sondas que possuam monitorização, que possuam todas as técnicas miniaturizadas nessas sondas, sejam de carga, sejam de exploração, e que a gente consiga o máximo de informações possíveis do local onde vai ser realizada a missão. Aqui a missão Artemis, programada a partir de 2022, de exploração e colonização da Lua, e a jornada para Marte, prevista para 2030, uma missão extremamente audaciosa, que nesse infográfico a gente pode observar várias tecnologias com o objetivo de a gente conseguir aí colonizar Marte. E inteligência artificial, por fim, onde a gente tem Crow Autonomy, Vehicle System Management e Autonomous Robots, que todos esses têm por objetivo diminuir a carga de trabalho do astronauta, principalmente, oferecer condições e informações em tempo real e o mais precisas possíveis sobre as condições fisiológicas. Caso precise que essas sondas ou outros instrumentos robóticos consigam fazer algum tipo de ação manual que não necessariamente necessite em colocar em risco o astronauta, entre outros tipos de sistematização e automatização, buscando cada vez mais a automatização. Muito obrigado pela atenção até o momento. Qualquer dúvida, vocês podem enviar no meu e-mail, vinicius_og_21@hotmail.com, ou entrar em contato com o EPTA. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, e novamente, muito obrigado, espero que tenha sido muito proveitoso essa apresentação, e até logo.